Oi, eu sou a professora Ana Caroline Campagnolo e é um prazer estar aqui dividindo espaço com preletores tão brilhantes no nosso Congresso Online de Conservadorismo. O tema que eu vou apresentar para vocês é o feminismo, suas vertentes históricas e as suas principais pautas. A importância de falarmos sobre esse tema é porque, apesar de nenhum grupo feminista oficialmente ter chegado ao poder com essa ideologia, o feminismo se tornou hegemônico no pensamento e na opinião pública. Essa foi uma percepção que o escritor e autor de Uma Revolução Silenciosa nos trouxe em seu livro publicado recentemente sobre o feminismo na Espanha. Além disso, para todos nós cristãos, o tema também é importante porque toca nos nossos valores e princípios morais. Recentemente, uma jornalista norte-americana publicou um livro chamado Garotas e Sexo. E nesse livro você tem um depoimento de várias meninas e adolescentes sobre suas experiências sexuais, religiosas e morais. Apesar de o livro ser feminista, dentro dele a gente encontra um excerto, onde uma das entrevistadas, uma jovem, conta das dificuldades de ser cristã em uma civilização, em uma sociedade onde o feminismo já se tornou hegemônico. E ela diz assim: na verdade, é muito fácil ser qualquer coisa na minha escola, exceto cristã. As pessoas aceitam que você adote o gênero que quiser, isso é tranquilo. E você pode ter a sexualidade que quiser, também, exceto ser virgem. É estranho. Esse é um dos vários depoimentos que a jornalista recolheu. E essa angústia que essa adolescente traz no livro da Peggy fala sobre como as meninas estão sendo cercadas por todos os lados por opiniões bombardeadas também pela mídia, pela universidade, pelas suas professoras, por pontos de vista feministas que dificultam qualquer reação. Essa é mais uma das razões que explica por que precisamos estudar e começar a combater esse movimento. Existe também um episódio no Brasil que confirma a importância e a urgência de levarmos o feminismo a sério e começarmos a pensar em maneiras de reagir a ele. Recentemente, o André Lázaro, que é a secretária de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC, expôs em um vídeo que está disponível no YouTube que um dos materiais didáticos que foi levado para as escolas, para as crianças, tinha um beijo lésbico. E o André Lázaro explica o teor desse vídeo, desse material didático, da seguinte forma: um dos materiais didáticos nos filmes tinha um beijo lésbico na boca, e nós ficamos uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua num beijo lésbico. Então todos aqueles conceitos que as feministas têm defendido por décadas estão se espalhando em nossa sociedade, em todo o Ocidente, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Não há um país do Ocidente que não tenha sido afetado pelos pontos de vista e pelas pautas feministas. E essa é a urgência de debatermos esse tema. Para podermos falar sobre isso, uma das principais dificuldades é entender o que é o feminismo. Todas as vezes que você provavelmente já tentou discutir com uma feminista, você percebeu que elas divergem muito sobre o que é o feminismo. E quando são apertadas a respeito de um tema, de alguma polêmica ou de algum absurdo, afirmam que aquilo não faz parte do feminismo legítimo. Afinal, qual é o feminismo legítimo? Como o definir? Essa é uma dificuldade que as próprias feministas encontram, porque o movimento também se fragmenta em várias partes, e além de ser fragmentado, ele muda muito. Um dos objetivos da aula que você está tendo aqui hoje no Congresso Online de Conservadorismo é entender qual é o cerne, qual é a espinha dorsal do feminismo, para identificar o que é e o que não é feminismo e como combatê-lo. Aí no slide você está vendo uma citação de um livro que foi publicado em 1984. Que confirma essa dificuldade de definir o que é feminismo. Você lê o seguinte: um problema central no discurso feminista tem sido a nossa incapacidade, quer para chegar a um consenso sobre o que é feminismo, quer para aceitar definições que possam servir para objetivos de unificação. Então é muito difícil definir o que é feminismo e as feministas admitem isso. Eu procurei em vários manuais, dicionários feministas e finalmente encontrei uma definição que parece razoável e que foi publicada em 1976. Um grupo de feministas definiu o feminismo como: entendemos por feminismo uma consciência da posição de desvantagem das mulheres na sociedade ou de desigualdade em relação à do homem. Também um propósito de acabar com essa desvantagem.
Veja bem, se você concorda com essa definição, ou se você concorda com esse ponto de vista, que as mulheres estão em desigualdade e desvantagem, você é feminista. E essa é uma abordagem muito ampla, quase ninguém no mundo ocidental discorda de que as mulheres estejam em desvantagem. E hoje nós iremos ver como isso não é verdade. Se você prestar atenção na definição que você está vendo no slide, as duas palavras principais são desigualdade e desvantagem, mas elas não significam necessariamente a mesma coisa. É verdade que as mulheres e homens estão em situação de desigualdade, mas não necessariamente as mulheres estejam em desvantagem. E nem sempre, quando uma coisa está em desigualdade com outra, ela está em desvantagem. Vamos pegar o exemplo do jogador do Juventus, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, por exemplo, está numa posição de desigualdade com o técnico do time. Mas todos nós conhecemos o Cristiano Ronaldo, e nem todos conhecemos o nome do técnico do Juventus. Se você avaliar a situação específica deles, o Cristiano Ronaldo é submisso, está em posição de desigualdade com o técnico, mas não necessariamente em desvantagem, porque provavelmente, além de receber mais honras, recebe um salário maior do que o do técnico. Outra dificuldade para definir o conceito de feminismo é que ele modificou as suas pautas, aparentemente, conforme o tempo foi passando. Então você já ouviu falar de várias ondas, primeira, segunda, terceira onda. Algumas pessoas dizem que algumas ondas eram boas e outras não. Outras pessoas costumam afirmar que o feminismo começou muito bem, mas depois descarrilhou. Na verdade, essa dificuldade de unidade de pautas, aparente dificuldade, é o que também dificulta definirmos que tipo de feminismo estamos combatendo, ou saber se estamos combatendo todos os feminismos ou apenas alguns tipos de feministas ou o feminismo radical. Será que procede a opinião quase geral de que o movimento feminista começou muito bem, até mesmo respaldado por pensadores cristãos, mas depois perdeu seu foco ou se desconfigurou, transformando-se nesse feminismo radical que conhecemos hoje? Será que isso é verdade? O objetivo da aula de hoje é apresentar para você um feminismo que desde a sua origem, desde o começo, no século XIV, XV, sempre foi um feminismo revolucionário e sempre foi radical. A minha definição para feminismo, e que você pode encontrar no meu livro, que já está à venda, que se chama Feminismo, Perversão e Subversão, e você pode comprar em qualquer livraria online, é a seguinte: o feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar, induz a eterna insatisfação e libertinagem sexual, valendo-se para isso de discursos sofistas, pesquisas fajutas e manchetes tendenciosas, geralmente às custas do dinheiro de contribuintes alheios ou contrários a tais objetivos. A partir de agora você vai entender cada pedaço dessa definição. Definir o feminismo como um sinônimo de revolução sexual não é uma exclusividade minha. Aliás, várias feministas clássicas e conhecidas já falaram sobre isso. Você está vendo aí na tela um livro da Kate Millett chamado Política Sexual. Ela disse que a formulação completa e satisfatória dos fins da revolução sexual é o feminismo. Ou seja, feminismo e revolução sexual são a mesma coisa, o que significa que o feminismo não tem necessariamente a ver com conquista ou reconhecimento de direitos civis, como comumente se diz. E quando Kate Millett escreveu esse livro, em 1967, ela não imaginava que a revolução sexual fosse chegar tão longe. Recentemente, em 2017, uma jornalista americana, que escreveu o livro já mencionado Garotas e Sexo, fala sobre como foi bem sucedido o processo da revolução sexual. Ela diz o seguinte: a chamada revolução sexual começou no plano teórico, com as ideias de pensadores como Freud e Reich, continuando com Marcuse e Norman Brown. Mas ela só ganhou o verdadeiro significado para a civilização ocidental quando atingiu grandes segmentos da população, modificando as mentalidades e principalmente o comportamento das pessoas. Os movimentos de contracultura, como o movimento hippie, feminista e movimento gay, constituem o início de um modelo ocidental radicalmente diferente do passado. Então, poderíamos dizer que é consenso entre as feministas, principalmente entre as mais estudadas e as mais importantes, que o feminismo é a mesma coisa que a revolução sexual e cumpre os mesmos objetivos e as mesmas finalidades. Além disso, no livro Uma Revolução Silenciosa, a gente consegue encontrar um resumo das intenções dessa revolução sexual ligada ao feminismo. Os principais objetivos são destruir a natureza feminina. No livro nós encontramos duas expressões: destruir qualquer vestígio da realidade natural do feminino ou negar a categoria de mulher como ser natural. Nós veremos que isso só aparece claramente com a ideologia de gênero, muito recentemente.
mas está incutido em toda a trajetória da história das ideias feministas desde o século XIV e XV em diante. Na tela você está vendo uma tabela que mostra as 4 principais fases do movimento feminista. O protofeminismo, que começa principalmente e se acentua no século XVIII, vai trazer uma contestação moral e religiosa aos costumes e aos padrões, e também vai contestar a forma como meninas e meninos são educados. A primeira onda do movimento feminista, que começa em 1848, com uma convenção de mulheres em Seneca Falls, vai falar sobre a inserção da mulher na vida pública, seja na política ou no mercado do trabalho. É dessa época aqueles movimentos que nós conhecemos e que são famosos como o movimento das mulheres sufragistas. A segunda onda do movimento feminista, esta a mais famosa e tida como radical, é aquela que começa com a publicação do livro de Simone de Beauvoir, e tem o seu auge na década de 60, com o lançamento da pílula anticoncepcional. Durante o período da segunda onda, o feminismo vai abraçar a sua principal causa agora sem maquiagem e sem tentar esconder, não mais de forma velada nem sutil, mas escancaradamente. Sua principal pauta que será a liberdade sexual, a contracepção, o aborto e o divórcio. Finalmente, muito recentemente, a partir de 1990, nós chegamos na terceira onda, que está estritamente ligada à definição e à defesa da ideologia de gênero em todo o Ocidente. Essas 3 fases podem parecer distintas, mas se você analisar com calma, você verá uma espinha dorsal que liga todas elas à revolução sexual que nós vemos impetrada hoje em todo o Ocidente. O protofeminismo é a primeira etapa do feminismo, aquele momento da história onde as mulheres começam a contestar a sua situação moral e educacional antes mesmo da invenção do termo feminista, por isso nós chamamos de protofeminismo. Poderíamos dizer que isso começou lá no século XV, quando Christine de Pizan publicou o livro A Cidade das Mulheres. Neste livro ela faz uma contestação, uma paródia do livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Então você vê que as primeiras marcas do movimento feminista já começam contestando o cristianismo, diferente do que se pensa comumente, que existe um feminismo até cristão, um feminismo bom e conservador no começo da sua caminhada. Esse livro da Christine de Pizan foi publicado em 1405. Depois dela, alguns séculos depois, Paulin de La Barre publicou um livro sobre a igualdade entre os sexos, onde ele usa a expressão "a mente não tem sexo". Essa expressão do Paulin de La Barre é a semente do feminismo moderno, daquilo que nós conhecemos hoje como ideologia de gênero. Então veja como, séculos atrás, ideias que nos atingem hoje de uma forma violenta já estavam na mentalidade pontual de alguns intelectuais. Depois, nós agora vamos falar dos 2 principais nomes do protofeminismo, Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft. Elas são 2 mulheres contemporâneas que circularam pela França e pela Inglaterra e dão os primeiros passos do que a gente vai chamar hoje de movimento feminista. A Olympe era uma dançarina jacobina, ela era revolucionária de esquerda e foi guilhotinada por Robespierre por descumprir as normas de afrontar o governo. De qualquer forma, no curto tempo de vida que ela teve para militar, ela colocou os primeiros passos do feminismo que nós conhecemos hoje. Um feminismo que defende o divórcio, a união livre, o poliamor e a libertinagem sexual. Então veja, essas coisas aconteceram por volta de 1748 e 1793, há séculos atrás. E já tem em si as marcas do mesmo feminismo que nós conhecemos hoje, um feminismo radical que fala sobre todo tipo de libertinagem sexual relacionadas à Revolução. Ao mesmo tempo que Olympe, Mary Wollstonecraft aponta, trazendo um dos livros mais famosos, um dos primeiros livros do movimento feminista, que se chama Reivindicação dos Direitos das Mulheres. Ele foi publicado em 1792, 93, ali na época da Revolução Francesa. Foi quando ela teve contato com os revolucionários franceses que ela começou a se engajar ainda mais no que ela chamava de causa das mulheres. Quais são os principais pontos do livro de Mary Wollstonecraft? Talvez você já tenha ouvido falar dela, ela é mãe da famosa escritora do livro do Frankenstein. Aí nos slides você está vendo os principais tópicos do livro. A denúncia do duplo padrão moral e dos diferentes níveis de exigência quanto a homens e mulheres. Ela questionava por que aos homens eram feitas exigências morais muito maiores e mais enriquecedoras do que às mulheres. Segundo o ponto de vista de Mary Wollstonecraft, as mulheres eram mimadas e tratadas pelos homens como crianças, de forma que nunca se exigia delas nenhuma grande virtude. Além disso, ela também defendia efusivamente a educação pública, educação compulsória e obrigatória, essa que nós temos hoje aqui no Brasil, onde as crianças são educadas de forma mista e igualitária numa escola que é obrigatória.
Além disso, ela defende a persistência do feminino. Apesar de ser feminista, ela defendia que existia algumas características ou alguns papéis que eram essencialmente femininos, como o papel da mãe. Além disso, falava de funções sexuais distintas e falava muito sobre a virtude e a busca pela virtude através da razão. As duas principais queixas de Mary Wollstonecraft são a queixa do duplo padrão moral e a reivindicação de uma escola pública mista e obrigatória. Nós vamos falar primeiramente sobre o primeiro tópico. Hoje, as feministas costumam dizer que existe um duplo padrão moral que exige muito mais das mulheres do que dos homens. Mas a queixa da Mary Wollstonecraft era exatamente o contrário. Segundo ela, dos homens era exigido muito mais do que das mulheres. Isso fazia com que eles se desenvolvessem filosoficamente, intelectualmente e virtuosamente muito mais do que qualquer mulher. Isso também os aproximava mais de Deus. Ela era teísta, ela era uma iluminista, ora republicana, ora anarquista. De qualquer forma, ela acreditava em um ser supremo que poderia ser alcançado através do uso da razão, e podia ser alcançado através da conquista das virtudes pela razão. E ela se queixava das mulheres não estarem sendo cobradas a esse respeito com a mesma intensidade que os homens. Para ela, as mulheres do seu período, as mulheres de 700, além de serem mimadas, eram tiranas, eram déspotas e viviam sempre uma vida muito boa. Aí nos slides você lê alguns trechos retirados do livro de Mary Wollstonecraft que dizem o seguinte: os homens mandam fazer suas roupas e acabam com o assunto. As mulheres fazem suas próprias roupas, necessárias ou ornamentais, e estão continuamente falando sobre roupas, e os pensamentos seguem as mãos. De fato, não é a confecção das roupas que enfraquece a mente, mas o estilo empolado de vestir. Quando uma mulher de baixa escala social faz as roupas de seu marido e de seus filhos, cumpre sua obrigação. Isso é parte de suas tarefas familiares, mas quando as mulheres trabalham apenas para se vestir melhor do que poderiam se permitir, é pior do que a simples perda de tempo. Nesse trecho sobre roupa que parece deslocado, ela está falando, na verdade, sobre uma tendência das mulheres a discutirem futilidades, como moda, maquiagem, ornamentos. E para ela, para Mary Wollstonecraft, este hábito que circundava o mundo feminino era cultural, estava sendo imposto de alguma forma e prejudicava o entendimento das mulheres. Ela não concordava com isso. Hoje, a gente consegue verificar que mesmo com todos os recursos e todo o padrão de igualdade e todo o acesso que as mulheres têm à internet, elas continuam mantendo os mesmos hábitos. Ou seja, não são hábitos apenas culturais, mas tendências quase que naturais que as mulheres adotaram. Essa forma de observar a conduta das mulheres e dos homens também é corroborada por um escritor antifeminista, um historiador israelense chamado Martin Van Creveld. Você está vendo uma fotinho dele aí no slide e do lado tem uma citação do seu livro. Ele fala sobre vários episódios da civilização relacionados, por exemplo, à migração, à colonização, onde as mulheres são sempre favorecidas. Nesse trecho que você vê no slide, ele diz o seguinte: quanto mais adversas e primitivas são as condições de um dado lugar ou de uma dada época, menos mulheres há nele. Inversamente, o número relativo de mulheres em um dado lugar e época reflete o progresso da civilização e seus confortos. Ao longo da história, a ausência de mulheres foi praticamente total em áreas de mineração e extração florestal, canteiro de obras e aterros sanitários. Hoje em dia, isso também se aplica às plataformas petrolíferas, estações meteorológicas, árticas e similares. Ou seja, o que o Martin está querendo dizer e que endossa o que a Mary Wollstonecraft dizia é que as mulheres sempre tiveram uma vida mais confortável do que a dos homens. Isso levando em conta as proporções, levando em conta a época e o lugar de cada situação. Relativamente aos homens, as mulheres sempre sofreram menos. Nenhum dos dois escritores está dizendo que a vida das mulheres não teria sido difícil, mas que essa dificuldade foi sempre melhor do que aquela imposta aos homens pela natureza ou pelas circunstâncias. Ele dá vários outros exemplos, como esse que você vê aí no slide. Durante a segunda metade do século XIX, vários chineses emigraram para os Estados Unidos fugindo da fome. As condições de trabalho que tinham que aceitar na América eram terríveis. Salários miseráveis, moradia em barracas, em locais incertos e muita humilhação. Nesse local havia 100 vezes é muita coisa, 100 vezes mais homens do que mulheres, mesmo que nenhuma lei ou obstáculo social impedisse que as mulheres se aventurassem em terras americanas. Esse é um dos vários exemplos, e aí no slide você tem outros, que o Martin dá para confirmar essa tese. Os homens costumam chegar primeiro a um lugar até torná-lo habitável, civilizado e menos bárbaro, para então introduzir as mulheres nesse mesmo local. Esse que é um dado histórico
só confirma as impressões que a Mary havia tido lá no século XVIII, embora ela não tenha feito pesquisas tão aprofundadas como essas. A segunda reivindicação importante do livro de Mary diz respeito à educação igualitária. E aqui nós temos uma sementinha sendo plantada de uma das pautas mais importantes e um dos assuntos mais caros para o movimento feminista, que é a educação pública, mista e igualitária. De preferência, uma educação controlada pelo Estado e que as feministas possam, de alguma forma, influenciar ou alterar o curso da vida e da impressão das crianças que estão nessas escolas públicas. Aí no slide você vê mais uma citação da Mary Wollstonecraft. Ela diz o seguinte: na luta pelos direitos da mulher, meu principal argumento baseia-se neste simples princípio. Se a mulher não for preparada pela educação para se tornar a companheira do homem, ela interromperá o progresso do conhecimento e da virtude, pois a verdade deve ser comum a todos ou será ineficaz no que diz respeito à sua influência e conduta geral. Como iluminista que era, Mary realmente acreditava que existia uma ligação entre moral e virtude e conhecimento, ciência, investigação e razão. Hoje nós sabemos que isso não é necessariamente verdade. É possível que uma pessoa seja altamente graduada, acumule títulos e não seja uma boa pessoa, que tenha um péssimo caráter. E o contrário também é possível. É possível que uma pessoa não tenha frequentado nenhum tipo de educação formal e tenha muitas virtudes. Então, de uma forma ilusória, como quase todos os iluministas, Mary acreditava no poder da escola e da educação para melhorar o caráter das pessoas, o que não se confirmou com o tempo. Aonde entra a história do feminismo? Porque ela realmente acreditava que homens e mulheres eram tão diferentes em interesses, em comportamentos, por causa da educação que haviam recebido. E nós ouvimos isso ainda muitas vezes hoje, quando as feministas dizem que o fato de os meninos sentarem de uma determinada forma, ou se comportarem de uma determinada forma, ou se vestirem de uma determinada forma, é sempre culpa da cultura e da educação que receberam. No slide que você vê agora, Mary dá uma descrição ampla de como eram as mulheres da sua época. Ela está falando especialmente das mulheres burguesas, que eram aquelas com quem ela convivia ou aquelas que ela mais observava. Veja na citação da página 104 e 105 o que ela diz sobre as mulheres. A conversa das mulheres francesas é frequentemente superficial, mas afirmo que não é nem metade tão insípida quanto a das mulheres inglesas, cujo tempo é gasto fazendo gorros, chapéus e todo tipo de complementos, para não mencionar as compras, liquidações, etc. E as mulheres decentes e prudentes é que se tornam mais degradadas por tais práticas, pois o seu motivo é apenas vaidade. Os pensamentos das mulheres sempre giram em torno de si mesmas. De fato, a observação sobre a classe média na qual os talentos se desenvolvem melhor não se estende às mulheres, porque as da classe superior, ao obter pelo menos uma noção superficial de literatura e conversar mais com os homens sobre temas gerais, adquirem mais conhecimento do que as mulheres que copiam sua moda e seus defeitos sem compartilhar de seus benefícios. O que ela está dizendo, de uma forma prática, aquilo que nós já dissemos antes, que as mulheres só se preocupam com futilidades. E que isso era uma imposição cultural pela falta de educação igualitária. Segundo a Mary, se nós educássemos as mulheres como educamos os meninos, elas seriam tão virtuosas quanto ou teriam os mesmos interesses. A história, no entanto, nos provou e nos mostrou que isso não acontece. Aí no slide você está vendo dados recentes, muito recentes, sobre o comportamento das mulheres no geral. A Mary, como mulher nos primeiros passos do feminismo, não suportava as futilidades femininas e não entendia essas futilidades como tendências naturais. Ela acreditava que se houvesse uma drástica mudança e que se exigisse das mulheres algo mais rígido no plano educacional, então nós poderíamos saber com clareza o que é realmente, quem são realmente as mulheres e qual a sua verdadeira essência. E ela esperava com muito otimismo que as mulheres se mostrassem tão intelectuais e tão preocupadas com o bem comum e com a política quanto os homens. Só que essa história foi desbancada. Nós temos hoje acesso à internet e acesso à cultura de vários países e não vemos essa mudança acontecer. Você vai ver um exemplo de uma pesquisa feita pela revista Super Interessante, que diz o seguinte: R$ 359.196 é o quanto as mulheres gastam em sua aparência durante a vida, de acordo com um estudo feito na Inglaterra. A soma disso inclui cosméticos, corte de cabelo, manicure, academia e tratamentos de beleza, e é quase o dobro do que os homens gastam com os mesmos assuntos. Então você vê, mesmo em épocas onde nós temos toda a tecnologia e toda a possibilidade de um comportamento diferente, o mesmo comportamento e a mesma tendência continua se repetindo. Existem ainda outras pesquisas como essas que você vê aí no slide.
Em 11 de março de 2014, a Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva informou o aumento no número de cirurgias plásticas em mulheres com menos de 30 anos. Os dados recolhidos pela academia demonstraram que 1/3 dos pacientes buscavam a cirurgia plástica apenas para tirarem selfies mais bonitas. Um dado muito absurdo se levarmos em conta que Mary acreditava que quanto mais estudo, menos futilidade. Você vê que isso não acontece e principalmente pode-se verificar o contrário. Quanto mais as mulheres ascendem economicamente, mais elas dispensam seu tempo e seu dinheiro em coisas que podem ser ditas fúteis. Em 2011, houve um aumento de 71% do número de garotas no ensino médio que fizeram implante de queixo, especificamente porque queriam parecer mais bonitas em selfies. E aí você vê no slide mais alguns trechos relacionados à cirurgia plástica e a itens cosméticos que as mulheres compram cada vez mais. Aí no slide você vê também 3 livros que podem servir para contestar tudo que nós vimos até agora. Essas expectativas com uma educação iluminista ou essas expectativas de que uma educação igualitária pode resolver os problemas de toda a humanidade, inclusive os problemas morais. Esses livros que você vê aí são Contra a Escola, do professor Fausto Zamboni, Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin, Quem Controla a Escola Governa o Mundo e A Clonagem das Mentes, relacionada à educação da Unesco. Nesses livros você vai ver como a educação pública obrigatória em vários países tomou um caminho totalmente diverso daquele que Mary pretendia que fosse, a busca pela virtude. Lembrando que bem no comecinho da aula eu mencionei que todo movimento feminista tinha um ponto em comum, independente de suas fases, e esse ponto era o interesse e os objetivos da revolução sexual. Até agora, parece que Mary não está muito alinhada a esses princípios da revolução sexual, mas se nós pararmos para olhar para a vida dela, nós veremos que ela é uma feminista típica, uma feminista exemplar. Lembrando que ela viveu entre 1759 e 1797. A vida de Mary foi bem confusa e segue os padrões de uma feminista moderna, de uma feminista contemporânea. Por exemplo, ela conheceu em 1988 um homem por quem se apaixonou que se chamava Henri Fuseli. Esse homem era casado e ela propôs à esposa dele que dividissem o marido. Não é nada mais do que a poligamia que nós conhecemos hoje, ou aquilo que chamamos de poliamor. Depois ela se casou com um homem extremamente mulherengo. Embora ela tenha escrito este livro sobre os direitos da mulher, rechaçando e criticando muito as mulheres que se deixavam guiar por paixões ou se deixavam seduzir por garanhões. E foi exatamente isso que ela fez. Ela casou-se com um homem completamente incontinente, indisciplinado, um homem promíscuo que a fez sofrer muito, e embora ela tenha escrito sobre independência e autonomia moral da mulher, ela tentou o suicídio 2 vezes por causa dele. Inclusive colocou a sua própria filha, que era um bebê de colo, em risco enquanto corria atrás de reatar o relacionamento com esse sujeito. Depois de um tempo ela acabou se tornando amante de um outro escritor e no fim acabou se casando com ele porque teve uma segunda filha. E todo mundo questionou esse casamento porque tanto William quanto Mary diziam ser contra o casamento. Como anarquistas, eles não acreditavam nessa união, mas acabaram se casando. Quando foram questionados sobre isso, os dois responderam que apenas tinham se casado por uma questão de proteção da mulher e da criança. Ou seja, apesar de todo o discurso contra o casamento, eles fizeram aquilo para que o casamento foi feito, proteger a mulher e os filhos, que é o mesmo discurso que toda a cristandade tem defendido. Casar-se é uma forma de proteger a família e principalmente a criança, que foi exatamente isso que a Mary fez e você está vendo aí nos slides. Finalmente ela morreu aos 38 anos em decorrência do parto da sua segunda filha, em 1797. A vida da família de Mary foi tão conturbada que, além dela ter tentado o suicídio 2 vezes, a sua filha mais velha acabou se suicidando em 1816. A história da vida de Mary só comprova essa espinha dorsal de uma revolução sexual que estava nas práticas da própria Mary e que refletem os seus escritos. Para você entender um pouquinho melhor sobre o protofeminismo, você pode ler essa bibliografia básica que você está vendo aí nos slides. São vários livros sobre o pensamento feminista e também livros de contraposição, para você poder formar uma opinião contrária às pautas do movimento. Finalmente, em 1848, começa a primeira onda do movimento feminista, lá nos Estados Unidos, em uma convenção de mulheres. Você está vendo aí nos slides uma tabela que mostra as 3 principais ondas do movimento feminista. Na primeira onda, que é a que nós veremos agora,
As reivindicações giravam em torno do mercado de trabalho, do direito de propriedade e do direito de votar. Depois, nós veremos a segunda onda, onde o principal foco é a libertinagem sexual, os direitos reprodutivos, que na verdade são contracepção, aborto e divórcio. E na terceira onda, tudo que a gente conhece como ideologia de gênero e o feminismo moderno, a vitimização da mulher, a dita falsa cultura do estupro, o empoderamento, a desconstrução de tudo que é masculino, a desconstrução de tudo que é feminino e assim sucessivamente. Qual é o contexto desta primeira onda do movimento feminista? Você está vendo aí na tela uma ilustração que mostra o período, além da revolução industrial que acontecia por volta desse período, você também tinha a proclamação do Dia da Mulher, a Primeira Guerra Mundial, a Depressão, a primeira clínica de aborto sendo aberta até chegarmos na Segunda Guerra Mundial. Então é um período muito longo da história que abrange de 1848 até 1960. São quase 100 anos da primeira onda do movimento. Como eu disse, um dos focos principais era a luta pelo voto. E aí na tela você está vendo as duas sufragistas mais famosas dos Estados Unidos, a Susan e a Elizabeth. Elas fizeram uma convenção de mulheres no dia 19 e 20 de julho em Seneca Falls, e essa convenção aconteceu em uma igreja metodista. Os bispos e os pastores, os protestantes em geral, foram os primeiros a receber as pautas de interesse das mulheres, que não se diziam ainda feministas como nós as conhecemos hoje. E podemos até dizer que, de uma certa forma, os protestantes que receberam essas mulheres são culpados do avanço do feminismo hoje. O movimento abolicionista da época não quis apresentar, junto às reivindicações do fim da escravidão, os interesses das mulheres. Então você vê que elas não eram muito ouvidas em muitos lugares. Foram, no fim das contas, os pastores e os bispos os únicos que deram lugar para que essas mulheres se expressassem. Existiam muitas críticas ao movimento sufragista, e os dois principais problemas relacionados à interpretação da conquista do voto dizem respeito ao engajamento feminino e à concessão dos homens. Chesterton, que foi um escritor que viveu nessa época, publicou seus livros por volta de 1910, escreveu sobre como as mulheres que reivindicavam o voto, na verdade, não sabiam o que isso representava em essência. Ele disse, como você vê aí no slide, o seguinte: limitemo-nos a dizer que essas mulheres particulares querem um voto, e perguntemo-lhes o que é o voto. Se perguntarmos a essas senhoras o que é um voto, obteremos uma resposta bastante vaga. A rigor, essa é a única pergunta para a qual elas não estão preparadas, pois a verdade é que agem essencialmente por precedentes, guiadas pelo mero fato de que os homens já têm o voto. Esse movimento está longe de ser rebelde. Bom, na opinião de Chesterton, mulheres e homens são essencialmente e naturalmente diferentes, e por isso têm tendências diferentes e interesses diferentes, e isso não é necessariamente ruim e não rebaixa a mulher, e nem eleva o homem. São diferenças que não colocam nenhum dos dois em desvantagem, apenas tratam de mundos diversos. Ele está falando aqui sobre como as mulheres não compreendiam o voto que estavam exigindo. E em vários dos seus livros ele fala sobre isso. Dois problemas giram em torno desse desconhecimento do que é um voto e de toda a história que as feministas alardeiam hoje sobre a luta do sufrágio. Primeiro, nessa convenção de 1848 em Seneca Falls, as mulheres não foram unânimes sobre a busca pelo direito ao voto. Você está vendo aí no slide sobre engajamento feminino que as mulheres antissufragistas do período tinham, só em um dos seus grupos, 42 mil mulheres que lutavam contra o direito do voto. Em alguns lugares, o grupo de mulheres anti-sufrágio, anti-votos, era maior do que o grupo de mulheres que lutavam pelo voto. Então não havia um engajamento feminino como se faz crer hoje na mídia. As mulheres não estavam desesperadas pelo voto. Vamos ler juntos esse slide. Não apenas o engajamento feminino na causa do voto era menor do que se diz, como também havia organizações de mulheres contra a aprovação do sufrágio em diversos países. Dizer que as mulheres estavam preocupadas e angustiadas na luta pela aprovação do voto é um exagero. Aí você vê uma citação que se refere ao período, onde se lê que naquela convenção, naquela que você viu no slide anterior, onde a Elizabeth e eles tentam organizar um grupo de mulheres, nenhuma mulher se sentiu capaz de presidir a convenção. A tarefa foi aceita pelo esposo de Lucrécia, que era James Mott. Todas as resoluções foram aprovadas unanimemente. Tudo que elas reivindicaram foi aprovado, exceto o voto, o sufrágio feminino.
que era uma ideia estranha e dificilmente um conceito que atraísse a audiência composta predominantemente por quakers. 100 mulheres e homens assinaram a Declaração de Seneca Falls, embora a crítica posterior tenha levado alguns a remover seus nomes. Então, mesmo nessa primeira convenção, lá em 1848, não houve unanimidade em relação ao voto. As mulheres não se interessavam pelo voto. E a questão é por que isso estava acontecendo. Muitas mulheres avaliavam a condição de seus maridos e suas próprias condições e percebiam estar, de alguma forma, em vantagem. E não sentiam necessidade de votar, porque votar trazia para aqueles homens também a obrigação de servir ao exército. E elas não estavam interessadas e até mesmo temiam que o direito ao voto trouxesse consigo o dever de servir, o dever de lutar pela pátria. Temendo essa situação, as mulheres não queriam o voto. Seria como explicar aquela primeira citação que nós vimos lá no começo da aula sobre a diferença entre desigualdade e desvantagem. Os homens, por exemplo, podiam votar, mas tinham que servir ao exército. As mulheres não podiam votar, mas não precisavam servir ao exército. Ou seja, eles estavam em desigualdade, mas não em desvantagem. E muitas mulheres entendiam isso e realmente lutavam contra o voto. Além disso, a ideia de que o voto foi conquistado por bravas mulheres também é uma ideia extremamente romanceada. Uma feminista de segunda onda chamada Simone de Beauvoir falou sobre isso. Aí no slide você vê um trecho do seu livro O Segundo Sexo, e ela diz o seguinte: a ação das mulheres por direitos nunca passou de uma agitação simbólica. As mulheres só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. As mulheres nada tomaram, elas receberam. Recusar a cumplicidade com o homem seria para as mulheres renunciar a todas as vantagens que a aliança pode conferir-lhes. Então, mesmo Simone de Beauvoir, que é uma feminista de segunda onda do chamado feminismo radical, reconhece que as mulheres não precisaram lutar pelo voto. E isso é extremamente verdadeiro, principalmente você pensar no caso dos Estados Unidos. Para que os homens, para que os cidadãos comuns dos Estados Unidos pudessem votar, eles tiveram que lutar uma guerra sangrenta de cerca de uma década, lutando, morrendo, entregando seus filhos, vendo seus pais, seus tios morrerem em uma guerra em busca do voto. Já as mulheres norte-americanas não precisaram fazer absolutamente nada, além de pedir aos seus companheiros, aos seus familiares e conhecidos o direito ao voto. Há uma disparidade muito grande entre o que foi a conquista do voto para um homem e o que é a conquista do voto para uma mulher, o que confirma isso que Simone de Beauvoir diz, e você está vendo aí no slide, sobre o voto e várias outras conquistas femininas terem sido uma concessão masculina. Chesterton fala muito sobre esse assunto do voto, e uma das suas citações mais bonitas é essa que você vê aí, está na página 128 do seu livro O que há de errado com o mundo. Ele diz: sabíamos perfeitamente que nada é necessário ao país, senão que os homens sejam homens e as mulheres, mulheres. Nós o sabíamos e pensávamos que as mulheres sabiam melhor que nós, e julgávamos que elas o afirmariam. Mas súbita e inadvertidamente, as mulheres começaram a afirmar toda sorte de bobagem em que nós mesmos dificilmente acreditávamos quando as proclamávamos. O que Chesterton está dizendo de uma forma resumida? Os homens sempre tiveram uma situação diferente das mulheres e que eles não consideravam necessariamente vantajosa, embora parecesse. E os homens ficaram, de uma certa forma, impressionados por as mulheres quererem o mesmo lugar que eles, sendo que eles passavam por tantas desvantagens, como por exemplo essa de ter que dar a vida pela pátria e pela família. Lembre-se da pergunta que eu fiz lá no começo da nossa aula: será que o movimento sufragista, o movimento de mulheres do protofeminismo e da primeira onda, eles eram cristãos, legítimos e completamente diferentes do feminismo que conhecemos hoje? Aí na tela você está vendo uma foto do livro Feminilidade Radical. E a autora do livro, a Carolyn, que é uma ex-feminista, ela fala exatamente o contrário. Ela mostra como que desde os primórdios, desde os primeiros passos, o movimento feminista se mostrou anticristão. Ela diz o seguinte: misturado àquelas reformas sociais necessárias estava um desafio para o cristianismo. O governo da igreja, o ensinamento bíblico e o culto público. O desafio à igreja que foi levantado nesse documento levou por fim à destruição de conceitos biblicamente definidos de Deus, pecado, diferenças de gênero, matrimônio e outros. E tudo isso começou com esse documento assinado na conferência de mulheres de Seneca Falls, que parecia um documento inocente, ingênuo, sem perigo algum. Conforme as feministas foram avançando nas suas lutas, a gente vê que aquele foi o primeiro passo de uma mudança drástica nos princípios cristãos. Então lembre-se da pergunta: o movimento feminista começou muito bem, o problema é que ele se perdeu depois?
Se nós observarmos a vida das sufragistas e das primeiras feministas e proto-feministas, nós veremos que não. Aí, no slide, você vê uma foto de Elizabeth Stanton, que foi uma das feministas que mais representou o movimento de primeira onda. E ela demonstra claramente essa característica anticristã de todo o movimento. Vamos ler juntos. A trajetória de Elizabeth Stanton é particularmente interessante, pois ajuda a compreender como o engajamento naquela pauta política transformou-a em uma inimiga da família. Embora tivesse um marido e 7 filhos, ela tinha uma opinião tão negativa sobre o casamento quanto viria a ter a feminista Beth Friedan durante a segunda onda. Ou seja, lá em 1800, esta feminista, esta sufragista, tinha uma opinião que seria endossada anos depois, em 1960, por Beth Friedan, que é uma feminista de segunda onda. Então veja, não há grandes distinções entre a primeira e a segunda onda, se assemelham de uma forma muito grande. A Elizabeth Stanton chegou a escrever: seria em vão buscar a elevação da mulher enquanto ela fosse rebaixada no matrimônio. Ou seja, para ela, casar-se era humilhar-se. E esse é praticamente o mesmo pensamento que as feministas têm hoje. Além disso, Elizabeth ajudou a montar o que foi uma Bíblia feminista, publicada em 1898. Vamos ler o slide juntos. Começou com a reforma do casamento e do sufrágio e então migrou para a religião. Stanton desenvolveu suas crenças ateístas enquanto ainda jovem. Ela escreveu. Aqui ela vai contar como, depois de ter lido vários e vários livros sobre o cristianismo, ela compreendeu que era um crime obscurecer a mente dos jovens com superstições. Então, para ela, que começou dentro de uma igreja metodista falando sobre os direitos das mulheres, o cristianismo era uma superstição tenebrosa. Então você vê que não existe essa ideia falsa de que as primeiras sufragistas eram mulheres cristãs, religiosas, de bom caráter, que lutavam pela virtude. Elas sempre foram conduzidas por um espírito sexualmente revolucionário. Além do voto, a segunda questão fundamental da primeira onda feminista foi o mercado de trabalho. Aí no slide você está vendo a foto de um liberal importante, porque sobre essa questão do mercado de trabalho nós tínhamos duas opiniões principais: a opinião dos liberais e a opinião dos socialistas. O principal liberal que escreveu sobre a condição das mulheres na época foi Stuart Mill, e você vê aí uma foto do livro dele, A Sujeição das Mulheres, publicado em 1869. Acontece que assim que as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho, e é importante frisar que isso não aconteceu por lutas feministas, mas por necessidade e crise. Por exemplo, a Revolução Industrial, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra trouxeram muito mais mulheres para dentro do mercado de trabalho do que qualquer passeata ou caminhada em prol dos direitos de trabalhar. Então a verdade é que as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho por circunstâncias, por crises, por episódios, por tragédias que abatiam o mundo nos Estados Unidos, na Europa, em todo o Ocidente. E isso nos trouxe novos problemas. Antes você tinha mulheres que sempre trabalharam. As mulheres nunca deixaram de trabalhar, mas o conceito de trabalhar fora é que se modificou com a Revolução Industrial. As mulheres que começaram a trabalhar fora de casa ou não trabalhar exclusivamente para a família, começaram a colocar no mundo novas questões, como: o trabalho assalariado é compatível com as mulheres? Que tipo de trabalhadora era uma mulher? Ela era uma trabalhadora como um homem ou uma trabalhadora mais fraca? Ela era tão capaz quanto um homem ou não? Há sobreexploração feminina, ou seja, se uma mulher trabalha, ela está sendo mais explorada do que um homem que trabalha? As mulheres devem ganhar o mesmo salário que os homens, mesmo sendo mais fracas que eles, por exemplo? O aumento do desemprego masculino é uma consequência do emprego das mulheres ou não? Além disso, começa-se a falar sobre o índice de mortalidade infantil, o aumento dos divórcios e várias questões começam a circundar o problema das mulheres no mercado de trabalho. É daí que surge o feminismo de classe, aquilo que nós podemos chamar de feminismo marxista ou feminismo socialista. Aí no slide você está vendo um livro da Flora Tristã, publicado em 1843, intitulado União Operária. A partir desse momento, o socialismo começa a brilhar nos olhos das feministas, que até então não tinham estabelecido uma relação tão direta com o marxismo. Aí você vê uma foto do livro publicado por Engels em 1884, que fala sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Para Engels, a sujeição das mulheres está relacionada às causas sociais e econômicas, e não biológicas, e tem tudo a ver com a origem da propriedade privada e a exclusão da mulher da produção social. Para Engels e outros marxistas e feministas, a emancipação feminina está ligada
ao retorno da mulher à produção e à independência econômica. Então, para eles, para as feministas e para os marxistas, é fundamental tirar a mulher de casa e inseri-la no mercado de trabalho, e não necessariamente para emancipar a mulher, mas para que ela sirva ao Estado. E isso nós veremos muito claramente nos livros de uma outra feminista chamada Alexandra Kollontai. Aí no slide você está vendo uma foto dela. No slide seguinte você vê uma citação onde ela analisa a situação das mulheres antes e depois da inserção no mercado de trabalho. A Alexandra Kollontai, embora feminista, ela percebia com clareza que a vida da mulher, quando ela era apenas dona de casa, tinha muito mais sentido e era uma vida muito mais vocacionada do que a vida daquela mulher que tinha que acordar muito cedo para trabalhar horas numa indústria, um trabalho pesado, depois voltar para casa e ainda cuidar dos filhos e do marido. Essa opinião da Alexandra Kollontai está bem resumida no trecho que você vê aí no slide. Ela diz o seguinte: hoje em dia, desde as primeiras horas da manhã até soar a sirene da fábrica, a mulher trabalhadora corre apressada para chegar a seu trabalho. À noite, de novo, ao soar a sirene, volta correndo à casa para preparar sopa e cuidar dos afazeres domésticos indispensáveis. Na manhã seguinte, depois de breves horas de sono, começa novamente para a mulher a sua pesada carga. Não pode, portanto, nos surpreender o fato de que, devido a essas condições de vida, se desfaçam os laços familiares e a família se dissolva a cada dia mais. Pouco a pouco vai desaparecendo tudo aquilo que convertia a família em um todo sólido, tudo aquilo que constituía suas bases de apoio. A família é cada vez menos necessária a seus próprios membros. Pode parecer uma afirmação até bastante conservadora essa da Alexandra Kollontai, mas ela somente identificou o problema das mulheres, que era um problema real, para apresentar uma solução ruim, uma solução falsa. Para Alexandra Kollontai, as mulheres tinham que abandonar a dependência do marido e passar a depender totalmente do Estado. Ela não tentou que as mulheres voltassem para casa, para sua antiga rotina, que era cheia de virtude, cheia de valor, mas que elas abandonassem de vez a família e os filhos e passassem a pensar apenas na produção para o Estado. Isso é bastante comum no pensamento hoje, é um pensamento feminista que está disseminado. No começo da aula eu mencionei que a vitória do feminismo não era chegar a um parlamento ou a presidência de um país com um partido feminista, mas o fato de que os seus pensamentos e as suas ideias estavam hegemonicamente espalhados. E hoje você pode perceber que as meninas, até mesmo as mães, aconselham as suas filhas para que pensem sempre primeiro em sua vida profissional e depois na família. E você vê muitas pessoas, homens e mulheres, colocando suas vidas profissionais, seus cargos e seus títulos acima da família, da esposa, do marido e dos filhos. Aí no slide você vê uma foto do livro O Outro Lado do Feminismo, publicado pela editora Simon Sen, um livro antifeminista muito bom, que fala sobre as várias consequências do feminismo para as mulheres. E nessa citação, que eu vou ler com vocês, fala sobre essa mudança de valores. Diz o seguinte: você aprende com a mídia que muitas mães de nosso tempo trabalham e não têm escolha. Pior ainda, nos disseram que as mães devem ter jornada dupla, que essas mulheres estão sobrecarregadas, é óbvio. Quando as mães trabalham o dia todo fora de casa, elas não têm tempo para desempenhar incontáveis tarefas usuais feitas pelas donas de casa, como cuidar de bebês e crianças pequenas, planejar, comprar e preparar 3 refeições saudáveis por dia, lavar roupa, lidar com a organização da casa, resolver problemas, participar de festividades escolares, levar os filhos para fazer diversas atividades, levar as crianças às consultas médicas, cuidar de pais idosos e organizar a vida social do casal. Todas essas coisas são abandonadas quando ambos os pais trabalham em tempo integral. Somente aqueles com condições de contratar ajuda é que estão em grande parte livres de tais preocupações. Então, de uma certa forma, o feminismo dificultou a vida das mulheres de classe média e classe baixa, que têm que viver uma dupla jornada porque consideram o fato de trabalhar fora de casa um direito e não uma necessidade, e facilitou apenas a vida das mulheres de elite, que têm condições de, com seu trabalho, sustentar uma ou 2 empregadas, uma babá ou alguém que cuide dos seus filhos. As feministas realmente não gostam da ideia de que as mulheres cumpram a sua função mais natural, que é a função de cuidar das crianças, e em decorrência disso ser cuidadas pelo pai das crianças. Então, em uma organização quase que natural de uma sociedade humana, os homens trabalham para sustentar a mulher e sua prole. Para o movimento feminista isso é uma afronta, por isso elas batalham muito
para que essa situação se modifique. Aí no slide, novamente, você vê o livro O Outro Lado do Feminismo e uma citação onde Simone de Beauvoir diz que nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar os filhos. As mulheres não deveriam ter essa escolha. Então, quando você ouve dizer que o feminismo é sobre as mulheres poderem fazer o que elas quiserem, não é verdade. O feminismo tem uma pauta e uma agenda sexualmente revolucionária que necessita de alguns ajustes comportamentais. Entre eles, creches em tempo integral, que as mulheres trabalhem cada vez mais tempo fora, que elas dependam cada vez menos dos homens, que eles se tornem cada vez menos importantes, que sejam cada vez mais dispensáveis e que os laços entre mães e filhos sejam quebrados, fiquem cada vez mais frouxos, que os filhos fiquem mais tempo fora de casa, que as mulheres fiquem mais tempo fora de casa e assim sucessivamente. Aí você vê novamente uma imagem do livro de Alexandra Kollontai, A Família e o Comunismo, onde ela propõe isso, que a mulher finalmente consiga substituir o seu marido e a dependência, o afeto que tem por ele, por uma dependência estritamente relacionada ao Estado. Isso está no livro dela, Família e Comunismo, que você vê aí na imagem. Essas ideias feministas que a Alexandra Kollontai defendia, ela era da época da Revolução Russa, então ela publicou esse livro em 1920, assim que a Revolução Socialista começou na Rússia. Essas ideias até foram parcialmente adotadas pelo governo soviético. O problema é que isso desestabilizou a sociedade, fazendo com que o número de divorciados aumentassem, de mulheres abandonadas aumentassem, consequentemente o número de mendigos e prostitutas cresceu muito. Na primeira tentativa de aplicar essa ideia feminista, houve um desajuste social muito grande. E em seguida, quando Stalin tomou a Rússia para si, ele teve que revogar várias leis, várias pautas feministas para que a sociedade voltasse a se estabilizar. Então, a primeira tentativa de aplicar as ideias feministas foi um verdadeiro desastre. Alexandra Kollontai, que estava junto com Lenin, foi uma das únicas que sobreviveu ao governo quando Stalin tomou e começou a mudar os cargos e as lideranças dos comitês. É impressionante, inclusive, que Alexandra Kollontai, embora tenha escrito tantas vezes sobre a emancipação da mulher, sobre a mulher marxista, sobre a mulher operária, teve que se render durante o governo de Stalin para não acabar decapitada e executada como seus outros amigos. Então, embora ela tenha escrito ali durante a década de 20 muito sobre o feminismo, ela teve que voltar atrás durante o governo comunista de Stalin para não perder a cabeça literalmente. Ainda sobre essa questão do trabalho, há um outro pensador chamado Alan Soral que fala sobre como as mulheres burguesas servem ao capitalismo e como existe uma diferença de interesses das burguesas feministas para as operárias feministas. E por isso não existe um feminismo só. E todos os interesses, eles se reduzem, na verdade, à situação econômica. Se você falar hoje com uma mulher burguesa, para ela o feminismo tem um sentido. Se você falar com uma mulher operária, ele tem outro. Imagine que você fala com uma mulher da elite sobre o direito de trabalhar. Isso provavelmente soa muito bem para esta mulher, porque ela, sendo da elite, podem galgar ou alcançar altos cargos. Cargos onde você ganha bons salários e não trabalha tanto, não dispensa tanto esforço. Se você falar sobre direito de trabalho para uma mulher pobre, uma mulher da classe baixa ou da classe média, ela não vai entender, porque para ela trabalhar é uma necessidade, é uma obrigação. E a coisa mais feliz que acontece na semana é quando chega o fim de semana, sábado e domingo, onde não se precisa trabalhar. Então esse conceito de trabalho como direito, dever ou obrigação varia muito conforme a classe social da mulher, de forma que o feminismo não pode representar o interesse de todas as mulheres. Provavelmente o sonho das mulheres mais pobres é ter que trabalhar menos ou não precisar trabalhar. E o sonho das mulheres ricas provavelmente é sair da sua vida ociosa e achar alguma ocupação em um alto posto do mercado de trabalho. Então são interesses muito diferentes. Aí no slide você vê um exemplo de como o mito da mulher emancipada, na verdade, cria uma mulher duplamente alienada. Aí você vê uma figurinha de uma executiva, ela é uma trabalhadora de elite, ela passa 8 horas fora de casa em um bom emprego que paga um bom salário. Com esse bom salário, ela contrata uma empregada que recebe um salário muito menor do que o dela. Essa empregada também passa 8 horas longe de casa. A diferença é que com esse pouco salário que a empregada recebe, ela não consegue pagar uma outra empregada. Então olha nessa somatória da tela, você vê uma mulher emancipada, que não precisa cuidar da casa nem dos filhos, e uma outra mulher que está duplamente alienada. Ela precisa limpar a sua casa, cuidar dos seus filhos, além de limpar a casa de uma outra e cuidar dos seus filhos para poder se sustentar. Então
Esses seriam os objetivos de um metacapitalismo que cria uma ilusão de mulher emancipada ou de mulher empoderada, como você vê aí na figura. Todas essas questões relacionadas ao trabalho, ao voto, à emancipação da mulher e a todos esses temas que circundam na mídia, eles geralmente são temas instrumentalizados por interesses de grandes capitalistas, o que a gente chama de metacapitalistas. Você está vendo aí no slide, por exemplo, um exemplo de como se dá essa instrumentalização. Por volta dos anos 20, mesma época em que Alexandra Kollontai escreveu seu livro, era bastante incomum que você visse mulheres fumando, era até um sinal de depravação uma mulher fumar. E aconteceu uma passeata chamada Tochas pela Liberdade em 1929 em Nova York. Nesse dia, algumas mulheres saíram com saias fumando em público, e isso marcou a opinião pública e chocou as pessoas que observavam esse episódio. Na verdade, tudo isso não passou de uma instrumentalização. Você vê aí no outro slide que essas tochas da liberdade, esse movimento de feministas pelo direito de fumar, era apenas uma estratégia do Edward para que os serviços financeiros da sua empresa progredissem. Ele percebeu que o consumo de tabaco vinha diminuindo entre os homens e ele precisava fomentar o mercado de consumidores. E a ideia brilhante que ele teve foi: vou jogar o cigarro para as mulheres, vou dizer que elas não podem fumar por uma questão cultural, elas vão se sentir ofendidas e passarão a consumir cigarro. E assim ele conseguiu dar uma repaginada no mercado consumidor das empresas ligadas ao tabaco. Esse é só um exemplo ilustrativo de como aqueles interesses que parecem legitimamente femininos geralmente são instrumentalizados e as mulheres acabam virando massa de manobra dentro desses movimentos feministas. Uma outra questão fundamental relacionada ao trabalho aparece novamente no livro do historiador Martin Van Creveld. Você está vendo aí na tela, o livro dele se chama Sexo Privilegiado, o fim do mito da fragilidade feminina. E ele observa claramente como o trabalho mudou o seu conceito, ou a forma como ele é visto pela opinião pública. O Martin traz um resgate muito vasto, desde a literatura até a mitologia, sobre o que sempre significou o trabalho. Quando as feministas falam sobre o direito de trabalhar, na verdade elas estão falando sobre o direito de ingressar no mercado de trabalho e receber um salário. Porque trabalhar especificamente, pegar numa enxada, ir para a roça, construir uma casa, plantar alguma coisa, tirar leite de uma vaca, isso as mulheres sempre puderam fazer. Trabalhar, as mulheres sempre trabalharam, sempre ajudaram suas famílias de diversas formas. Esse novo conceito de direito de trabalhar tem a ver com o trabalho assalariado das sociedades capitalistas, como você vê aí no slide. No princípio, trabalhar era sinal de punição ou de sacrifício. Você já deve ter ouvido falar sobre os 12 trabalhos de Hércules. Se trabalhar fosse bom, Hércules não teria recebido 12 trabalhos como castigo. Aliás, lembre-se, aqui no Brasil nós temos uma expressão que chama trabalho de parto. O trabalho sempre foi uma coisa ruim, algo que se fazia por necessidade. Então o fato de as mulheres não precisarem trabalhar, na verdade era um privilégio e não uma desvantagem. Na época em que os trabalhos consistiam em esforços de longa distância, em coisas difíceis, em que inclusive colocavam a vida do trabalhador em risco, as mulheres não lutaram pelo direito de trabalhar. Elas só passaram a lutar por isso quando surgiram postos de trabalhos muito mais salubres, postos mais seguros, mais tranquilos e que exigiam menos esforços. Isso tudo você pode encontrar no livro do Martin sobre o que foi o trabalho e qual a diferença entre o trabalho masculino e o feminino. Vamos ler juntos o que ele diz ali. Se as mulheres estão cuidando das casas, é porque os homens estão nas indústrias, o que é muito pior. Se as mulheres estão nos empregos medíocres, é porque os homens estão nos empregos perigosos, o que é muito pior. Se as mulheres estão nas indústrias bélicas, por exemplo, é porque os homens estão na guerra, o que é muito pior. O conceito principal que o Martin vem trazer pra gente é que a humanidade sempre sofreu, né? Até o advento do século XX, de vários confortos que nós temos hoje, a humanidade costumava sofrer para obter alimento, para obter moradia. Então, homens e mulheres sempre sofreram muito. O que ele nos traz no livro é que as mulheres sofreram muito, mas sofreram menos do que os homens, e os homens sempre sofreram mais. O que inseriu a mulher de fato no mercado de trabalho foi a Revolução Industrial e a necessidade de uma Primeira Guerra ou Segunda Guerra, e não os interesses ou as pautas feministas. Aí no slide você vê, por exemplo, uma foto da Rosie, a rebitadeira. Essa foto é muito famosa e é usada pelo movimento feminista como um símbolo de que as mulheres
podem fazer qualquer coisa, mas é um símbolo bem fraudulento, porque mesmo durante esse período da Segunda Guerra Mundial, das 52 milhões de mulheres que existiam nos Estados Unidos, apenas 19,5 milhões de mulheres tinham emprego. Então, na época em que a Rosi Rebitadeira tirou essa foto, menos da metade das mulheres trabalhavam. E dentre as mulheres casadas, apenas um quarto. Embora essa imagem da Rosi dominasse a propaganda, a sua ligação com a realidade é muito frágil. Nas metalúrgicas, por exemplo, sempre houve 3,5 homens para cada mulher, isso na pior das situações. Em casos normais, em que não havia guerra, ainda existia um número muito maior de homens do que de mulheres. E as pesquisas que foram realizadas com as mulheres empregadas mostravam que as mulheres não gostavam de trabalhar nesses ramos industriais, que eram comumente dominados pelos homens. E que a maioria das mulheres acabava abandonando esses empregos ruins quando a guerra ou quando a crise acabava. Outras informações sobre isso também aparecem no livro do Martin Van Creveld, e ele diz o seguinte: a maior parte das mulheres retornou alegremente para casa. Quanto mais pesada fosse a indústria, mais isso aconteceu. Depois do fim da Primeira ou da Segunda Guerra, aquelas mulheres que saíram para o mercado de trabalho voltaram muito rapidamente para casa, porque elas tinham um entendimento muito claro de que trabalhar em casa para a família e para os filhos era muito melhor, era mais vocacionado e mais leve do que trabalhar como uma funcionária, uma operária, uma trabalhadora assalariada numa indústria, por exemplo. Esse conceito de que trabalhar é um direito só modificou quando o trabalho se tornou algo muito mais leve. Hoje as mulheres podem, por exemplo, encontrar empregos de garçonete, de secretária, de telefonistas, que são empregos que não colocam a vida de ninguém em risco e permitem que a pessoa consiga subsistir, consiga se sustentar. É uma nova realidade. Isso prática um emprego tão leve, com condições tão boas, praticamente não existia em 1800, 1750. Então essa mudança de paradigma sobre o que é trabalhar geralmente não é levada em conta quando as feministas dizem as mulheres não podiam trabalhar. Não é que elas não podiam, elas eram poupadas do trabalho, que geralmente era ruim. Há ainda um outro fator que prova como existe um mito de igualdade em torno da questão de trabalho. Esse é o caso, da análise de caso, da falência dos kibbutz israelenses. Você está vendo aí a imagem de um kibbutz, é só para exemplificar, para ilustrar o que era essa organização. O John Stuart Mill, que era aquele pensador liberal que defendia as mulheres e a igualdade no mercado de trabalho, escreveu que a combinação mais proveitosa para a felicidade e o bem-estar do casal era que os dois trabalhassem. Mas mesmo ele não conseguia supor que homens e mulheres trabalhassem em condição de total igualdade. Mas isso já aconteceu, e esse é o exemplo que eu venho trazer para vocês. Nos kibbutz israelenses, que eram essencialmente agrícolas, a comunidade era praticamente, absolutamente igualitária. Não era preciso cuidar dos filhos, exatamente como a Alexandra Kollontai previa. Ela dizia que lavar roupa, cozinhar e alimentar a família era um incômodo, um sacrifício para a mulher. Então, nesses kibbutz israelenses, homens e mulheres faziam exatamente o mesmo trabalho. Por isso, as crianças dormiam num dormitório público, a comida era feita publicamente, a louça era lavada publicamente, as roupas eram lavadas publicamente. Realmente existia um alto padrão de igualdade nesses kibbutz. O problema é que eles acabaram falindo, porque as mulheres que trabalhavam no kibbutz começaram a sentir falta da desigualdade. Primeiro elas começaram a exigir a presença dos seus filhos, elas queriam que os filhos ficassem com elas durante a noite, qual mãe não quer que seus filhos sejam consigo, né? Então começaram a reivindicar a presença dos filhos, isso fez com que elas tivessem que voltar antes para casa para ter mais tempo de cuidar deles, e conforme as coisas iam naturalmente avançando, os kibbutz iam se tornando inviáveis para as mulheres. Aquelas mulheres que continuaram no kibbutz trabalhando pesado como os homens, acabavam envelhecendo muito. Nessa época, inclusive, surgiu uma expressão que era mãe do marido. Quando homem e mulher trabalhavam igualmente no kibbutz, a mulher envelhecia muito mais do que o homem, o que causava um extremo desconforto. Era aparente a desigualdade física de ambos. Então, o exemplo do kibbutz, que acabou falindo na sua maioria, demonstra que a igualdade no mercado de trabalho ela é um mito, se for vista do ponto filosófico. Lógico que, em termos legais, levando em vista o direito positivo, é possível que mulheres e homens recebam o mesmo trabalho. Mas pensar isso em termos filosóficos, como mulheres e homens desempenhando o mesmo trabalho, é ilusório. Basta você imaginar uma corrida onde um homem e uma mulher precisam correr 50 metros com um saco de cimento. Você já sabe quem vai ganhar. Essa distinção entre a força, a habilidade, entre homem e mulher é o que deveria ser levado em conta também no mercado de trabalho e que parece ser ignorado pelas mulheres feministas. Essa primeira onda do movimento feminista vai falar sobre as questões do voto,
e as questões do mercado de trabalho. E o Chesterton vai aparecer nesse cenário durante essa primeira onda para questionar essa intenção de algumas mulheres, que na época dele eram realmente poucas, a maior parte das mulheres reagia a esse movimento ou não se importava com ele. Então, Chesterton vai questionar a intenção por trás dessas poucas mulheres feministas que começaram a se levantar de 1850 em diante. E ele apresenta em seu livro O que há de errado com o mundo uma comparação simbólica entre homem e mulher, onde ele diz que a mulher representa o que é universal e o homem representa o que é específico. Enquanto eles cumpriam suas funções de universalidade e especificidade, havia uma harmonia na família, uma harmonia entre os sexos, cada um cumprindo uma função. E que isso começou a se bagunçar depois que a mulher achou que invadir os espaços públicos e abandonar os espaços privados traria mais felicidade e mais prosperidade para a sua própria vida, para a vida dos seus filhos ou para a vida dos casais. É nesse clima de conquista de direitos, quando o direito ao voto é conquistado, e essa conquista começa lá em 1920 e se estende até a conquista do voto na França, que foi um dos últimos países a aprovar o sufrágio feminino, nós entramos então num novo contexto de reivindicação do movimento feminista. Nós chegamos em 1960 à segunda onda do movimento feminista. E aí na imagem de capa da segunda onda você vê uma foto de uma das principais ícones desse movimento, que foi Simone de Beauvoir. Qual é o contexto do surgimento da segunda onda? O regime militar estava acontecendo no Brasil, maio de 68 estava acontecendo em Paris, Guerra Fria e Guerra do Vietnã, e o principal de tudo, a pílula anticoncepcional surge como símbolo do principal foco do movimento feminista, que é a revolução sexual. Durante esse período já tínhamos o direito ao voto consolidado, a igualdade civil estabelecida e os direitos trabalhistas já estavam assegurados, tanto para homens quanto para mulheres. Para provar para você aquele ponto central da nossa aula de que o movimento feminista sempre foi revolucionário, sexualmente revolucionário, eu trago aqui rapidamente a história de Margaret Sanger. Você está vendo uma foto dela aí no slide. E a Margaret Sanger era uma darwinista e uma eugenista, representante do movimento feminista durante ainda a primeira onda. Ela aparece aqui na segunda onda porque as pautas que ela defende vão ficar acentuadas na segunda onda, mas a data em que ela opera, em que ela efetiva as ideias feministas, é ainda na primeira onda, abrindo clínicas de aborto na década de 1920. Então não tem como dizer, e muitos infelizmente têm dito, inclusive conservadores, nós vemos cometer esse erro, têm dito que o movimento feminista de primeira onda era muito bom, o problema foi o movimento de segunda onda. Isso não é verdade. Margaret Sanger, por exemplo, era uma feminista de primeira onda, é uma das precursoras do aborto. Ela defendia a causa antinatalista e passa a receber dinheiro de fundações, de órgãos multilaterais de crédito, de fundações como a Fundação Rockefeller para implantar as suas ideias eugenistas. Aí no slide você vê que ela criou um centro de controle de natalidade. Em 1941 ela fundou a Planned Parenthood, que é a mais famosa instituição abortista do mundo. Você pode ver aí no segundo slide uma citação do livro dela que comprova como seus pensamentos eram extremamente preconceituosos com deficientes, com negros, com toda a sorte de pessoas que na cabeça dela eram uma categoria inferior de ser humano. Então a Margaret Sanger, que era feminista e abortista, ela era também eugenista e extremamente preconceituosa. Você vê aí no slide uma imagem da Planned Parenthood, que é a clínica abortista que ela fundou. Qual é o legado dessa clínica? O que nós temos como resultado desse trabalho de Margaret Sanger na primeira onda feminista? Cerca de 80% das clínicas abortistas estão localizadas em bairros de negros e hispânicos. Nos Estados Unidos de hoje, mais negros morrem de aborto do que a soma da AIDS, acidentes de carro, crimes, câncer e doenças cardíacas. Um bebê negro, por exemplo, tem 3,75 vezes mais chances de ser abortado do que um bebê branco. Desde 1973, o aborto reduziu a população negra nos Estados Unidos em 25%. Apenas 13% das mulheres americanas são negras, mas elas correspondem à busca de 37% dos abortos. Então, só para você ter um exemplo de como o movimento feminista, desde a primeira onda, já era um movimento sexualmente revolucionário e já trazia o aborto no cerne das suas lutas e das suas pautas. Mas o verdadeiro nome, o verdadeiro expoente da segunda onda foi a Simone de Beauvoir. Você está vendo uma foto dela aí e uma citação dela que é como se fosse uma semente para o movimento da ideologia de gênero que nós conhecemos hoje.
No outro slide você vê o livro dela, publicado em 1949, que se chama O Segundo Sexo. Essa referência de segundo sexo é porque a mulher seria o sexo número 2 e o homem o primeiro sexo. Em que se baseia essa definição do livro da Simone de Beauvoir? Para ela, o homem é o ser absoluto e a mulher é o ser relativo. O homem é o absoluto e a mulher é a alteridade. Então é como se fosse um deles fosse o primordial e o outro fosse o secundário. Por isso, para ela, a mulher é como se fosse um segundo sexo. Essa opinião, essa formulação da Simone de Beauvoir, ela não está de todo errada. De fato, quando nós falamos o homem, nós estamos nos referindo também à humanidade. Existe uma certa centralidade filosófica na figura do homem, mas isso não significa que há uma centralidade biológica, uma centralidade social ou uma centralidade econômica. Imaginar que as mulheres não são privilegiadas só porque os homens são, no que tange a língua e a filosofia, símbolos absolutos, seria uma ilusão, porque se você observar, na sociedade as mulheres ocupam lugares primordiais. Você provavelmente já ouviu aquela frase que diz mulheres e crianças primeiro. O que essa frase tem por trás é que a vida das mulheres e das crianças significa mais e é mais importante que a vida dos homens. Então, embora os homens sejam simbolicamente primordiais, eles não são os mais favorecidos socialmente. E você vai ver isso demonstrado na biologia, na economia, na distribuição de salários, na distribuição de pensões e entre outros fatores da história e da estatística que você pode encontrar em qualquer site de pesquisa do DataSUS ou do IBGE, nas pensões do INSS, entre outros inúmeros blocos de índices, né, que nós temos à disposição. Então, dizer que o homem é um ser absoluto não é necessariamente mentira, mas dizer que por ele ser filosoficamente absoluto ele recebe toda a atenção não é verdade. Esse é o ponto principal do livro da Simone de Beauvoir. E ela também tem uma das suas frases mais célebres que diz: não se nasce mulher, torna-se. Essa é uma das frases que, junto com aquela lá de Paulin de la Barre de 1600 e bolinha, também representa o cerne, a semente do movimento da ideologia de gênero hoje. Então você vê, o movimento feminista sempre carrega consigo a revolução sexual. Em nenhum momento da sua história, nem na primeira fase, nem na segunda, ele abandona a ideia da revolução sexual. Aí você vê um outro livro muito bom para fazer contraponto a Simone de Beauvoir, que se chama O Privilégio de Ser Mulher. Para Simone de Beauvoir, ser mulher era uma desvantagem, é uma opressão, é uma situação de escravidão e uma situação de estar em segundo lugar. E para a Alice, que escreveu o livro O Privilégio de Ser Mulher, a condição da mulher é socialmente favorável. Ela carrega consigo símbolos mágicos de feminilidade que o homem não dispõe. Então, é verdade que homens e mulheres não são iguais, mas não é verdade que que a mulher está em situação de desvantagem. E isso você pode verificar no livro dela. A Alice também vai mencionar o fato de que, se formos analisar a questão do universal e da alteridade ao pé da letra, o universal, segundo o cristianismo, o ser absoluto é Deus e não o homem. E em relação a Deus, todos são relativos, tanto crianças quanto homens e mulheres. O mais interessante de se analisar durante a segunda onda é a vida e a hipocrisia das feministas que povoaram esse segundo momento do movimento feminista. Sobre a Simone de Beauvoir, por exemplo, você pode obter informações valiosas no livro chamado Relações Perigosas. Nesse livro, que é uma biografia sobre a relação dela e de Sartre, você vê vários elementos de hipocrisia na vida dela. Por exemplo, ela passou a sua vida inteira negando aos seus biógrafos e jornalistas ter tido relações homossexuais, mas depois, através de cartas, muitas coisas sórdidas sobre a sua vida foram descobertas. Seria gastar muito tempo para falar de vários episódios, de todas as meninas, de todas as adolescentes que Simone de Beauvoir e Sartre seduziram. Por isso eu recomendo que você compre o meu livro que vai falar sobre isso, que já deve estar à venda na Vida Editorial, ou também o livro Relações Perigosas, que traz com mais amplitude todas as relações sórdidas que ela e Sartre tiveram. Aí no slide você lê uma afirmação da Dolores, que é uma feminista famosa aqui no Brasil, que do site Escreva, Lola Escreva, e até mesmo ela ficou chocada quando tomou conhecimento das informações da vida de Simone que vieram a público após a divulgação de suas cartas. Ela diz o seguinte: Beauvoir dizia em entrevistas
que nunca tinha transado com mulheres, mas quando suas cartas foram publicadas após sua morte, podemos ver as descrições de seus relacionamentos com mulheres. E muito do que Sartre viveu com mulheres vai contra o que Beauvoir defende com sua obra mais importante, principalmente no capítulo sobre a mulher independente. Ou seja, ela e o companheiro foram hipócritas, em vários sentidos. Para quem conhece a Lola sabe que ela é uma das feministas mais radicais do Brasil, e até mesmo ela teve que reconhecer que Simone de Beauvoir tinha sido muito hipócrita com relação ao que ela mesma escreveu sobre uma mulher independente. Além disso, várias outras atitudes de intelectuais da época que defendiam o feminismo foram bastante nocivas para a sociedade. E você está vendo um jornalzinho e do lado um episódio muito triste sobre a relação da Simone com a sociedade. Diz assim: em janeiro de 1977, 3 homens foram acusados por atentado ao pudor contra menores de 15 anos. Eles se divertiam fazendo sexo com meninos e meninas da faixa de 13 anos e fotografando para exibir depois. Seus 3 anos de prisão preventiva desencadearam uma petição pela libertação, publicada num jornal e assinada por 69 intelectuais. Entre os nomes mais conhecidos estavam Michel Foucault, Simone de Beauvoir e Sartre. Ou seja, embora Simone falasse sobre a independência da mulher, sobre a liberdade da mulher, na prática, ela, além de seduzir menores para entregar para o seu amante, ela ainda defendia a libertação de pedófilos e de várias formas relativizava as relações de pedofilia e de incesto. Aliás, não foi somente Simone de Beauvoir que fez isso, várias outras feministas relativizaram essas questões. Aí você está vendo mais um slide que fala que essa petição de 1977 deflagrou uma discussão em nível da sociedade na França sobre as leis relativas à idade de consentimento. Uma discussão em que Beauvoir e seu amante se uniram à Frente de Liberação dos Pedófilos. A FLIP seria lembrada como a pioneira no movimento dos pedófilos franceses, embora a organização em si não tenha durado muito devido às suas discordâncias internas. Simone de Beauvoir não é o único nome da segunda onda, a gente também tem um outro nome importante, uma outra expoente, que é a Beth Friedan. Você está vendo uma foto da Beth Friedan e o foco do livro dela, que se chama A Mística Feminina, era desconstruir a ideia de que existe um símbolo feminino universal ou de que existe uma ideia de mulher. A principal queixa da Beth Friedan no seu livro era o problema sem nome. Segundo ela, as mulheres americanas viviam no tédio, viviam uma vida muito infeliz por terem que cuidar dos seus filhos e do seu marido. E essa é a tese principal da Beth Friedan. Enquanto Simone falava mais sobre existencialismo, sobre filosofia, Beth falava mais sobre a vida prática da mulher, da dona de casa ou da mulher burguesa, que, segundo ela, vivia um problema sem nome. Aí no slide você está vendo o livro publicado em 2000, da Beth, um outro livro que contesta as opiniões dela, que nós já vimos antes, chamado Feminilidade Radical, e uma foto da Beth com seu marido. Nesse trecho do livro Feminilidade Radical, nós lemos o seguinte: Beth escreveu que seu casamento era baseado em ódio dependente e não em amor. Em seu livro de memórias, acusou o marido de tê-la agredido fisicamente. Depois acabou suavizando as acusações. Não era bem assim. Indignado, Cal, que era o esposo dela, criou um site e publicou: eu não vivi 80 anos de uma vida honrada para tê-la arruinada por uma mulher louca. Estou divorciado há 30 anos e ela ainda me persegue e perturba a minha vida. Eu não aconselharia uma pessoa a se casar com uma feminista. Então você vê na declaração de Cal que o que Beth realmente defendeu em seu livro foi colocar para fora suas angústias por ter tido um casamento infeliz, considerando que todas as mulheres têm um casamento infeliz. E o pior é que Beth Friedan conseguiu colocar na cabeça de muitas meninas americanas, mesmo antes delas se casarem, que a ideia de se casar seria infeliz. Nós sabemos que as meninas, as adolescentes, as mulheres sempre tiveram o sonho de se casar. E as feministas não conseguiam derrotar o esquema do patriarcado, que elas chamam de sistema opressor, enquanto as meninas ainda continuassem desejando se casar. Por mais leis ou reformas que fossem efetivadas de cima para baixo, decretos que fossem estabelecidos, por mais livros feministas que fossem publicados, se as feministas não conseguissem modificar a cabeça das meninas para que elas desprezassem os valores que as mulheres sempre tiveram, seria um trabalho inútil. Então elas realmente começaram com Simone de Beauvoir, com Beth Friedan, com outras escritoras do feminismo radical, a desconstruir os valores femininos. A Mística Feminina é um dos livros que cumpre esse papel. Elizabeth Badinter também tem um livro que fala sobre o mito do amor materno. Então são várias feministas juntas trabalhando para desconstruir cada pequeno resquício de feminilidade nas mulheres. Se você quiser saber mais detalhes sobre o que foi essa segunda onda do movimento feminista, você está vendo aí na tela
as obras básicas, uma bibliografia básica para conhecer o movimento. A gente já falou sobre O Segundo Sexo, que é o livro da Simone de Beauvoir, já falamos sobre a mística feminina, que é o livro da Beth Friedan, e existem vários outros. O livro Política Sexual da Kate Millett, por exemplo, é fundamental porque ele deixa muito clara a relação de todo o movimento feminista com a revolução sexual. E é nesse livro que ela demarca como cada fase do movimento vacilou quando não teve a revolução sexual como seu principal foco. Você tem também o livro da Shulamit sobre a dialética do sexo, é um livro bem difícil de encontrar, mas se você quiser se aprofundar no tema, você vai precisar ler. E para contrapor esses pensamentos, principalmente os pensamentos ligados ao aborto, à contracepção, você deve ler o livro chamado Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia. E para contrapor os argumentos filosóficos, os principais argumentos filosóficos da época, você pode ler Feminilidade Radical e O Privilégio de Ser Mulher, que aparecem aí na bibliografia básica. Resumindo de tudo que nós já vimos e até aqui onde nós chegamos, eu imagino que tenha ficado claro para você aquela minha definição sobre o feminismo que eu dei lá na frente, e eu volto a repetir para que agora você veja com mais clareza como cada fase do movimento contribui para essa definição que eu estabeleci. Vamos ler comigo novamente aí. Diz assim: o feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e acrescente amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar, induz a eterna insatisfação e libertinagem sexual, valendo-se para isso de discursos sofistas, pesquisas fajutas e manchetes tendenciosas, geralmente às custas do dinheiro de contribuintes alheios ou contrários a tais objetivos. E mais importante, essa minha definição de me colocar contra o movimento feminista, embora seja mulher, não é novidade, eu não sou a primeira mulher a fazer isso, nós temos inúmeros exemplos de mulheres na Europa e nas Américas que já o fizeram. Aí no slide você vê, por exemplo, uma das mais importantes, que foi Phyllis Schlafly. Ela, além de ter escrito o livro O Outro Lado do Feminismo, que você já viu, ela foi uma grande militante contra as pautas feministas nos Estados Unidos. E ela escreveu o seguinte sobre o feminismo: o dito movimento das mulheres, termo enganoso já que sugere que todas as mulheres estão no mesmo time, é falso. O movimento feminista nunca foi a favor de todas as mulheres, apenas a favor das mulheres esquerdistas. O feminismo não foi idealizado para criar condições de igualdade, e sim para reorganizar a sociedade a fim de tornar a vida mais conveniente para as feministas. O movimento foi idealizado para mudar o discurso, o tempo e a natureza do mundo. Então, Phyllis Schlafly lutou muito contra isso, e ela não foi a única. Aí você está vendo várias outras citações de escritores, redatores. Por exemplo, a colunista Mona Chayrin, que escreveu que o feminismo tirou de todos nós aquilo sobre o qual repousa a felicidade da maioria das mulheres. A redatora do Los Angeles Times escreveu que a nossa geração foi um sacrifício humano exigido pelo movimento feminista. E você tem várias outras pessoas que já se pronunciaram contra o movimento feminista porque perceberam que há uma distinção muito grande entre o interesse das mulheres, da mulher comum, não daquela mulher que busca ir contra a sua natureza. Muitos já perceberam que o interesse da mulher comum não é compatível com as pautas das feministas. E nisso nós chegamos ao principal ponto, onde vai culminar todo o trajeto da primeira e da segunda onda, a ideologia de gênero. Você está vendo aí a capa da terceira onda do movimento feminista, que começa principalmente em 1990, quando Judith Butler começa a propagar ainda mais as ideias do movimento feminista. Agora você está vendo no slide rapidamente uma cena da Berenice Bento. A Berenice Bento, em uma das suas entrevistas, disse que não existe mulher e que esse termo mulher é apenas usado pelo feminismo como um símbolo para reunir pessoas, é apenas uma estratégia, que realmente não há mulher, não existe esse conceito. Então você veja, um movimento que se dizia responsável pela luta e reconhecimento dos direitos das mulheres, termina hoje, em 2018, dizendo que não existe mulher. O próprio conceito de mulher é um conceito ilusório, é um símbolo construído culturalmente. Então você, que é mulher, que se sente mulher, você não se sente, você está enganada e não é nada disso. A Berenice Bento é uma brasileira, e ela disse isso no seminário Queer, Cultura e Subversão de Identidades. E é exatamente isso que o feminismo quer hoje, subverter as identidades. Além disso, a Judith Butler também já falou algo nesse sentido, em um vídeo que está disponível na internet, e ela confessa que para a teoria feminista foi necessário desenvolver uma linguagem que promovesse a visibilidade política das mulheres, apenas como um meio, não uma finalidade. Então, para ela também
não existe mulher. E você vê aí uma fotinho dela, como ela, sendo mulher, conseguiu acabar no seu rosto, no seu corpo, todos os traços de feminilidade. Para mim, a Judith Butler é um exemplo perfeito do que o feminismo quer fazer com todas nós mulheres, nos transformar num andrógeno, um ser indefinido, sem identidade, que por dentro e por fora não tem uma substância, fluido, não se define. E o mais importante para entender a ideologia de gênero é conhecer a história da família Heimer. Foi com a família Heimer que começou tudo que envolve a teoria de gênero hoje. Um médico chamado Dr. John Money estudava casos sexualmente disfuncionais, como hermafroditas, entre outros, e através das suas pesquisas ele buscava entender que o sexo podia ser um psicossexo, né? Eles não usavam ainda a expressão identidade de gênero ou ideologia de gênero, mas usavam sexo social, psicossexo, outros termos para definir que uma pessoa não é necessariamente aquilo que ela nasceu sendo. Então você que é homem não é necessariamente homem, e você que é mulher não é necessariamente mulher. E o Dr. John Money está estritamente relacionado à história da família Heimer, que é esta família que você está vendo aí. Está vendo algumas imagens do David Heimer. Foi um menino que passou por uma experiência muito dolorosa no caminho da trajetória da ideologia de gênero. Eu não vou contar essa história para você, porque a nossa aula tem um tempo para acabar e a história é bastante longa, mas você pode encontrar nos links que você está vendo aí e também no meu livro, que você já pode comprar lá na Vídeo Editorial. A história do David Heimer foi um experimento fracassado da ideologia de gênero, um desastre onde a família acabou com 2 suicídios, com todos os membros da família completamente arrasados. E o John Money, junto com a Margaret Mead e a Simone de Beauvoir, são os precursores da ideologia de gênero, e você está vendo isso aí no slide. O John Money é responsável porque ele foi o psicólogo que fez esse experimento da família David Heimer. A Margaret Mead é relativamente responsável pela ideologia de gênero porque ela contestou os papéis sexuais naturais, ela afirmava que eles eram construídos culturalmente, através de várias pesquisas que ela fez a respeito. E depois a Simone de Beauvoir finalmente aparece dizendo que ninguém nasce mulher, mas torna-se. Então são vários elementos ao longo da trajetória do feminismo que caminham para o que hoje nós chamamos de ideologia de gênero. Até porque é praticamente impossível comprovar a igualdade, estabelecer a igualdade entre homens e mulheres. Então o caminho que o movimento feminista acabou adotando foi o de acabar com as diferenças, já que não dá para colocar em condição de igualdade os diferentes. A ideia do feminismo é acabar totalmente com as diferenças, e acabando com as diferenças, acaba-se também com as identidades. Então, para chegarmos nessa ideologia, nós passamos por vários pensadores. Além desses 3 que eu já mencionei, nós temos o padrão gay, a escala de homossexualidade do pesquisador Alfred Kinsey. Você está vendo algumas figuras aí nos slides que estão passando rapidamente. O Alfred Kinsey escreveu 2 livros, O Comportamento Sexual do Homem e O Comportamento Sexual da Mulher, onde ele tentava modificar a visão dos americanos sobre quais seriam as práticas legítimas ou não. O Alfred Kinsey realmente não tinha nenhum escrúpulo relacionado ao sexo. Para ele, todo tipo de sexo era válido, fosse adultério ou sexo com animais ou com crianças. Não dá para eliminar a relação entre o movimento da ideologia de gênero, até o que a gente conhece hoje, e esse pesquisador, Alfred Kinsey. Você está vendo uma foto também da equipe que trabalhava com ele, equipe que participava das filmagens que ele fazia para chegar no resultado das suas pesquisas, que são um dos fundamentos da ideologia de gênero. Judith Heisman chegou a dizer que o ponto mais polêmico do livro foi o orgasmo infantil, e que os 2 livros de Alfred Kinsey são os maiores propagandistas da pedofilia na história da ciência. Então você veja, tudo que está por trás da ideologia de gênero envolve situações muito sórdidas e nocivas para as famílias que passaram por essas experiências. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa relação entre pedofilia e feminismo, você deve ler esse artigo, Pedófilos, Suicidas e Viciados em Drogas. Você está vendo a fonte aí também nos slides, é bem fácil de encontrar na internet, e com qualquer pesquisa aí no Google você encontra esses movimentos em favor da pedofilia. Recentemente, o jornal La Tribuna de Espanha publicou sobre a Camila Vallejo, que é uma comunista que apareceu em das suas aparições públicas com uma camiseta em defesa dos movimentos e dos partidos que defendem a pedofilia. Esses partidos já existem em diversos países. Na Holanda eles têm bastante relevância, então basta você pesquisar para você encontrar essa trajetória do movimento feminista, que começa quase que aparentemente inocentemente
lá em 1850 e caminha até onde nós chegamos hoje. Ideologia de gênero nas escolas, experimentos de orgasmo infantil, Alfred Kinsey com a pedofilia, partidos surgindo em defesa disso. Você vê uma trajetória bastante triste para esse movimento. Não apenas o padrão gay do Alfred Kinsey, mas nós também temos o padrão lésbico da Monique. Você tá vendo uma foto dela aí? A Monique é a mesma coisa que a Judith Butler. Ela conseguiu apagar do seu rosto, das suas feições, do seu corpo, de si, todos os traços de feminilidade possível. Então é praticamente impossível você chegar hoje com o feminismo que nós temos e dizer que o feminismo luta pelas mulheres, porque só o que ele tem feito, principalmente com os seus ícones como a Monique e a Judith Butler, é acabar com qualquer coisa que identifique, enfim, uma mulher. Para a Monique, que é uma das pensadoras da ideologia de gênero, a lésbica é o único conceito que conheço que está além das categorias de sexo. Então a lésbica seria a solução para os problemas de opressão do mundo. Para entender essa terceira onda do movimento feminista, já que o nosso tempo correu muito rápido aqui no aulão de hoje, você pode ler as obras que estão aí. Você está vendo o Conto da Aya, que é um romance, é uma ficção, mas é importante para entender o pensamento das feministas, como elas viajam no seu entendimento sobre o que é a opressão masculina, sobre o que é o cristianismo. Você também pode ler A Revolução Sexual, do William Reich, já foi citado aqui, o livro Problemas de Gênero, da Judith Butler, que é um dos livros fundamentais da ideologia de gênero, Judith Butler e a Teoria Queer, entre outros livros relacionados ao tema. E para você fazer um contraponto a isso, eu sugiro veementemente que você leia A Revolução Sexual Americana. É um livrinho muito velho que você consegue encontrar em qualquer sebo aí pela internet, e que fala sobre como a revolução mudou a vida dos americanos. Além disso, você tem também os livros da psicóloga brasileira Marisa Lobo, que fala sobre ideologia de gênero, e o outro lado do feminismo, de Suzanne Venker e Phyllis Schlafly, que nós já falamos aqui. Espero que você tenha entendido a trajetória do movimento através dessas três ondas. Nós falamos muito rapidamente sobre isso, porque nós tínhamos muito pouco tempo para gravar essa aula de hoje, mas você pode encontrar tudo isso que eu disse amplamente no meu livro que foi publicado recentemente, chamado Feminismo, pela Vide Editorial. Essa aula que você teve hoje é só um pedacinho, 5% do que você vai encontrar lá no livro. E não deixe de assistir também as outras palestras, porque o congresso online de conservadorismo está realmente com nomes maravilhosos. Até mais! Se você ficou com alguma dúvida ou quiser conversar um pouco sobre algum dos temas relacionados, tiver alguma sugestão de livro para dar, você pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que está aí embaixo aparecendo na tela, deputada.ana@outlook.com.